Tudo bem, pessoal? Terceiro ano. Hoje a gente vai tentar fazer uma coisa diferente, tá? Para isso, vocês vão ter que prestar atenção no vídeo e também nas instruções que vocês vão encontrar no Google Classroom, tá? No Google Sala de Aula, né? Então, a partir de um conhecimento que vocês já têm, né, sobre histórias em quadrinhos, é um gênero literário, é um tipo de escrita, né, que a gente chama de HQ, que é história em quadrinho. Esse gênero ele é muito conhecido e muito utilizado, apreciado no mundo, porque desde crianças pequenas até adultos há muitas opções de histórias muito legais para a gente usar como um bom entretenimento. Então, a Marvel, a Disney, Maurício de Souza, que vocês gostam muito, que eu sei. Então, vocês vão ter conteúdos diferentes. No Maurício de Souza tem a Turma da Mônica, com histórias ligadas ao público infantil e também adolescente. E em outros, né, como nos super-heróis da Marvel, você vai encontrar outros conteúdos e também, por exemplo, pode ser coisas políticas, às vezes tem Schultz, né, com o Peanuts, que é o Snoopy, ou outros, né, Matilda, sei lá, outros que vocês vão encontrar, que daí tem que ter já um conhecimento maior do mundo para te depender do que ele está falando, um conhecimento de história, de política, social, de acontecimentos, né? Então, pode ser uma abordagem bem variada. Desse modo, tem que saber como que é feita uma história em quadrinhos. O texto, ele não precisa ser só verbal, ele pode ser não verbal, ele pode ser através de imagens. No quadrinho, tu vai ter essa utilização muito forte das imagens. Por exemplo, se você vê alguém levantando da cama, vestido de pijama, saindo dos cobertores, né, com o despertador tocando, o que tu depreende, o que tu entende daquilo ali? Que ele estava dormindo, que tocou o despertador, que acordou, que está na hora de levantar. Então, sem escrever nada, apenas com as imagens, a gente entende muita coisa daquele texto. E isso é muito importante para quem está começando a se aventurar pelo mundo da escrita, porque esse gênero auxilia na contação da história, né? Então, a imagem ela é muitíssimo importante. Nesse sentido, você vai ter que ter uma atenção especial para a montagem dos seus quadros. As cenas, então, elas têm também, como na história, uma sequência e vão contando um pouquinho da história. Pode ter um narrador, e o narrador vai ter na parte superior lá do quadrinho a sua utilização, né? Vai dizer o que aconteceu de uma forma bem resumida. E pode ter também os balões de fala dos personagens que apontam então para o personagem, para a boca, né? Para o personagem. E ali tu vai ter outros recursos para utilizar. Por exemplo, onomatopeias. Que nome estranho, né, gente? Você não precisa decorar isso agora, mas no futuro você vai estudar e vai ter que saber esse nome. Mas significam as onomatopeias, barulhos de sons que são emitidos em lutas, pou, crash, pum, estouro, ou, sei lá, sorriso, ou zê, né, daquele carinha que estava dormindo antes de acordar, né, z, é o som de quem tá dormindo, né, então, e a caixa alta, que são as letras maiúsculas, aí significa que a pessoa está gritando na maior parte do tempo. Eu sei que alguns ainda estão aprendendo a letra script, que é a letra imprensa. Aquela letra também não é, digamos assim, que vocês gostam de dizer emendada, né, cursiva, mas que é a mais utilizada, né, nesse gênero de texto. E é bastão, né, e a palito, que vocês dizem que é a letra solta, né. Então, cuidado com a letra bastão, a palito, porque ela pode dar uma ideia de grito, né, de gritar, de volume ali no HQ. Além disso, né, são histórias curtas. Você tem como um recurso muito forte a imagem e pode fazer também os balões e vai ficar uma forma
direta, de contar aquela história, os personagens vão desenvolvendo aquela história como se fosse quase um filme, né? Então o pessoal gosta muito, né? Por isso, os jovens, o público geek tem ainda uma grande aproximação com esse gênero textual. Tá? A gente vai começar por ele. Espero que no primeiro dia lá da semana você faça um esboço da sua história com as ideias no caderno, sobre o que você vai escrever, quais são os personagens principais dessa história, o que acontece e como acaba. No segundo dia, você vai lá e vai fazer suas imagens. Pode ser uma imagem mais elaborada, pode ser um personagem que já existe, ou pode ser novos personagens, aquele que você inventou, que você criou, né? Então, você vai fazer os desenhos bem caprichados, colorir. Olha, eu não sei desenhar, professora. Tudo bem. Por exemplo, o Snoopy é um cachorro, mas tem traços muito simples, né? E outros têm traços muito simples. Tu não precisa fazer uma coisa expert, de desenhista profissional. Não é isso que eu quero. Mas um personagem que tu te identifique, que tu possa desenvolver alguma coisa pra gente ler e gostar, né? Porque com certeza tu vai conseguir. Do teu jeitinho, da tua história, teu público vai gostar. Quem é o teu público? É o teu colega, tua mãe, teu pai? Sou eu, né? Então, isso que tu tem que pensar na hora de escrever, coisas que a gente vai gostar de ver ali, que vai achar interessante, uma história que a gente quer saber, né? Quer ouvir. Então, no terceiro dia, você vai passar limpo todos os balões de fala, vai colocar ali do seu esboço. Você já tinha feito o esboço, daí no segundo dia você fez os desenhos e no terceiro dia você faz então as falas e coloca também o que for necessário através do narrador, que fica naquela parte superior das cenas, tá bem? E aí, no quarto dia, nós vamos fazer uma atividade, então, de matemática no caderno, que vai estar também naquele seu esquema, né, escrito, que você pode copiar no caderno ou imprimir e fazer, tá? Bem tranquilo essa semana, mas não menos importante, porque a produção textual é algo importantíssimo. Você deve revisar, lê o que você fez, se precisar refaz numa boa, né? E depois manda para mim aquela foto do seu caderno com a sua história e quadrinho, ou então escaneia, né? Tem aqueles scanners pelo celular, ou só foto mesmo, manda pro meu e-mail leticiapadilha@gmail.com, né? Ou ali pela plataforma do Google Sala de Aula, tá, gente? Beijão, obrigada pela atenção. E vamos ver o que vai acontecer. Tô louca pra ler a história de vocês. Prof. Ama, saudade.